Oi, oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou a Catarina Carvalho e neste vídeo eu quero falar sobre a quaresma. Eu sei que às vezes a quaresma, para nós reformados, é uma coisa muito estranha, a gente quase até arrepia assim, mas é algo que eu implementei na minha vida. Eu implementei o ano litúrgico na minha vida e comecei muito pela quaresma. O advento era muito pouco, eu comecei praticamente pela quaresma. Em um ano eu tive uma crise na fé. E eu não sabia o caminho que eu deveria seguir. E aí eu falei assim, tá, vou fazer a quaresma, mas nos meus termos e conforme as vozes na minha cabeça. E foi um período muito bom, foi um tempo muito bom para mim. E muitas das minhas dúvidas, a minha crise na fé foi solucionada e muitas das minhas dúvidas, elas foram respondidas para a glória de Deus. E desde então, isso se tornou um hábito na minha vida, que é celebrar a quaresma anualmente. E é muito bom, eu amo o período de quaresma. Eu acho que é um período muito propício para a gente refletir mais, para a gente confessar mais os nossos pecados, para a gente praticar jejum, abstinência e etc. Vale dizer que a quaresma não é uma instituição bíblica, é uma tradição. Então você pode ou não fazer. Você tem liberdade para escolher fazer a quaresma ou não. Você tem liberdade para viver esse tempo de uma forma intencional, com as suas próprias regras, com o seu próprio ritmo. Porque a quaresma não é um ensinamento apostólico, é um ensinamento da tradição da igreja. Pelas minhas pesquisas, a quaresma se iniciou quando as pessoas foram se preparar para a Páscoa. Na verdade, em Roma, né, em um período, tornou-se aconselhável ser cristão. Depois de perseguirem muitos cristãos, tornou-se aconselhável ser cristão com a conversão de Constantino. Eles entenderam que não era assim, que qualquer um chega e fala assim, agora eu sou cristão. Então, para eles serem batizados, eles precisavam passar por um curso. E esse curso durava 40 dias. Então, as pessoas eram batizadas e aí esse curso antes da Páscoa era a quaresma e as pessoas eram batizadas na Páscoa. Isso é uma tradição da igreja que eu li, achei muito interessante, e daí surgiu esse período. Claro que com o tempo isso acabou se tornando, não sei se é um sacramento ou não, mas isso mudou na igreja, por isso que inicialmente os reformadores romperam com a quaresma, porque ela fazia parte daquelas tradições que eram impostas aos fiéis como se fossem bíblicas ou do ensino apostólico, e não era. Por isso ela foi abandonada pela Igreja Reformada. Hoje, nós reformados podemos praticar a quaresma porque nós sabemos que a quaresma não é uma forma de alcançar a Deus ou de fazer algo para alcançar perdão, nem nada disso. Nós cristãos reformados entendemos que nós podemos viver a quaresma por causa do que Cristo fez por nós, porque Cristo morreu por nós, porque Cristo nos salvou, porque Cristo derramou sua graça sobre as nossas vidas. Nós podemos viver a quaresma, nós podemos refletir, nós podemos sofrer pelos nossos pecados, nós podemos confessar os nossos pecados, nós podemos ter um coração contrito diante do Senhor por causa dos nossos pecados, e nós podemos nos alegrar com a sua vida e ressurreição. E é esse o grande ponto da quaresma. A confissão de fé helvética explica o seguinte: o jejum da quaresma tem o testemunho dos antigos, mas não dos escritos apostólicos, pelo que não deve e não pode ser imposto aos fiéis. É certo que no princípio havia várias formas ou costumes de jejum. Então a quaresma não pode ser imposta, e o objetivo aqui não é te impor a quaresma, é te incentivar a, se você quiser, fazer, porque é um período muito bom. E o que eu costumo fazer nas quaresmas? Então aqui vamos para lista, que eu sempre adoro fazer listas para os vídeos do YouTube, né? Uma das coisas que eu faço é um jejum prolongado. Então, tem pessoas que já ficam com raiva de mim porque o aniversário delas eu não me alimento porque passou do horário de eu comer naquele dia. E então, assim, já é uma prática comum minha na quaresma de ter um jejum mais longo, um jejum mais sacrificial. Algumas pessoas vão dizer que se você não está orando, você não deveria estar jejuando, mas é algo que ensina muito o meu coração que eu não dependo da comida. Eu entendo que o Senhor me trata nesse momento de abstinência. E foram várias situações que eu percebi o Senhor me moldando, o Senhor trabalhando, o Senhor me mostrando que a comida não deve mandar em mim, mas Ele. O Senhor me ensinando a controlar os meus apetites, a controlar a minha ira por causa da fome, por causa da vontade de comer, a lidar melhor com alguns desconfortos. E
E é isso, a quaresma ela me ensina, é um tempo que eu me coloco em uma situação, em uma posição de desconforto intencional. Eu acho muito bom o jejum, lidar com o desconforto, lidar com a barriga te mandando comer e você falar, não só de pão viverá o homem, e você mostrar para o seu corpo que não é o alimento que te sustenta, mas que é o Senhor que te sustenta. Então, se você quiser incorporar nesse período, na sua vida toda, né? Jejum é para a vida toda, mas incorporar na sua vida na quaresma, nesse período, o jejum, um jejum mais intencional, é um tempo propício para isso, é um tempo propício para o sofrimento. A segunda coisa é a abstinência. Uma abstinência que eu fiz e que foi muito proveitosa foi de compras. Não é de qualquer compra, supermercado eu posso fazer, mas de comprinhas, de coisas que são só para eu ficar mais feliz, sabe? Não são coisas que a gente tá precisando em casa, não são coisas... Não, são compras pro meu bel prazer. Então, eu não compro. E aí entram várias coisas, né? Por exemplo, bolo de chocolate, um livro que eu falei, eu quero esse livro. Não está na hora de comprar. Então, é um momento que eu também me desconecto muito das compras. E é algo muito produtivo, ainda mais nessa cultura que a gente traz o tempo todo, tem que comprar uma coisa nova, tem que mudar as coisas. Eu acho muito legal quando a gente se abstém ali de compras. É algo que me ensinou muito meu coração. E esse tempo de abstinência de compras me tira muito dessas coisas que eu quero ter e me faz ser grata por aquilo que eu já tenho. E usufruir e cuidar daquilo que eu já tenho. Uma outra coisa que é interessante a gente ter é um tempo de silêncio. Às vezes até de silêncio na hora de falar com outra pessoa, sabe? Ouvir uma história sem contar a nossa própria história. Ter um tempo mais calado mesmo, você em silêncio com o Senhor, exercitar essa disciplina espiritual é um tempo propício para o silêncio, para introspecção, para uma reflexão mais fechadinha, talvez. Claro que é um tempo também de leitura bíblica, onde nós lemos mais a Bíblia, onde a gente estuda mais, a gente reflete mais, especialmente ali nos últimos dias de Jesus, do sofrimento. É um tempo propício para refletirmos sobre isso. Então, tem uma leitura bíblica intencional nesses textos. Claro, você pode correr por toda a Bíblia, toda a Escritura, que vai ser produtivo, mas também pare um tempo nesses textos que nos lembram do sofrimento de Jesus, daquilo que ele sofreu no nosso lugar. Também é um tempo excepcional para confessarmos os nossos pecados. E uma coisa que eu defendo muito é que a gente deve nomear os nossos pecados. Então tenha um tempo para você escrever, dar nome para o seu pecado. Deus, hoje eu pequei nisso. Deus, hoje eu pequei porque eu tive inveja. Eu não queria dizer que eu tive inveja, mas eu tive. Ou Deus, eu pequei porque eu me irei. Eu pequei porque eu comi e eu achei que a comida era o meu conforto. Deus, eu pequei porque eu fui buscar respostas nas coisas deste mundo em vez de olhar primeiro para o Senhor. Me perdoa por não pensar primeiro no Senhor. Deus, me perdoa porque eu não dormi preocupada, sendo que o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida das aves dos céus, dos lírios do campo. Me perdoa porque eu me esqueci que aos seus filhos o Senhor dá enquanto dormem, por isso eu não dormi, fiquei preocupado, fiquei trabalhando até mais do que eu deveria. Senhor, me perdoa porque eu procrastinei, porque eu fui preguiçosa, porque eu fui orgulhosa demais e eu achei que meu trabalho nunca estava bom, porque eu achei que eu seria capaz de alcançar a perfeição. Senhor, me perdoa por aqueles pensamentos que eu fico tendo o tempo todo de eu errei ali, eu errei acolá, e o porquê eu tenho esse pensamento, porque eu acho que um dia eu vou ser perfeita como o Senhor é. A gente vai pedindo perdão, refletindo sobre os nossos pecados. E a gente vai aprendendo a deixar a gratidão substituir a reclamação. Como é difícil, né? Eu sou uma pessoa que Deus me ajude, derrama sua graça sobre a minha vida para eu ser uma pessoa mais grata e menos reclamona. Eu sou excepcional em apontar defeitos. Nós somos excepcionais em apontar defeitos. E nós precisamos ser excepcionais em apontar motivos de gratidão. Eu terminei de ler, na verdade, esse livro aqui. Eu vou recomendar ele para vocês em outro vídeo. Refúgio Secreto. Não vou falar dele aqui agora não, mas tem uma parte que e é uma história baseada em uma história real. Ele é uma história real. E tem uma parte que as duas irmãs, elas foram para um lugar e nesse lugar que elas estão está repleto de pulgas.
E aí uma das irmãs reclama das pulgas. A outra irmã fala: não, glória a Deus, temos essas pulgas aqui. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por essas pulgas. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo aqui? Sabe, eu não tô nesse nível, não tô mesmo. E elas fazem uma oração agradecendo pelas pulgas. Uma das irmãs irada, como eu ficaria, pelas pulgas. E a outra louvando ao Senhor genuinamente, não é falso, pelas pulgas. E depois elas descobrem que elas são protegidas por aquelas pulgas. Que aquelas pulgas permitem que elas leiam a Bíblia, que elas têm momentos de louvor, momentos de comunhão, que elas preguem o Evangelho. E assim, só que quando elas agradeceram pelas pulgas pela primeira vez, elas não sabiam disso. Esse é um livro que eu recomendo, vou deixar ele na descrição. Vou deixar um outro livro na descrição também. Eu gostei pouco dele, mas é o livro de C.S. Lewis sobre a Páscoa. Na verdade, são vários recortes de Lewis. Eu não achei que era isso. Na verdade, eu achei que era uma devocional da Páscoa, mas eles são vários recortes de Lewis para que você medite até a Páscoa. Ele chama Preparando-se para a Páscoa, que é no tempo da Quaresma mesmo. Se você quiser uma devocional, eu acho que eu não gostei porque eu esperava outra coisa. Os escritos de Lewis são maravilhosos, eu sempre recomendo Lewis. Eu acho que a minha questão com ele, de eu ter gostado pouco, não é que eu não gostei, né? É que eu gostei pouco, é que eu esperava uma linha crescente assim até a Quaresma. Quem sabe ano que vem a gente não tenha isso. Essas são as minhas recomendações para a Quaresma. É um tempo que eu gosto muito, é um tempo que eu vejo o Senhor me transformando. E não é porque é um tempo assim, é um tempo mais do sofrimento. É um tempo que eu aprendi a valorizar. Esse tempo de Quaresma, ele me prepara mais para a Páscoa. Na verdade, ele me prepara para a Páscoa, porque quantas vezes eu cheguei na Páscoa como mais um feriado do calendário comum, enquanto a Páscoa é o ápice, né? E eu deveria celebrá-la com o coração plenamente na Páscoa, na ressurreição, o Verbo que se encarnou e morreu no meu lugar. Então, o tempo de Quaresma é um tempo propício para que a gente se prepare para viver bem a Páscoa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!